genéticos servem para caracterizar e diferenciar indivíduos num programa de melhoramento. Neste vídeo, Dr. Fernando Henning fala com vocês sobre os marcadores moleculares. Vamos assistir? Como a gente vem falando da manipulação do DNA, né, principalmente naquele caso anterior ali da identificação do milho híbrido em termos jurídicos, a gente começa a falar de uma nova ferramenta chamada marcador molecular. E o que são esses marcadores? Para que eles servem? É basicamente para distinguir um indivíduo do outro. Por exemplo, uma soja tolerante a um ataque de um percevejo de uma soja não tolerante. Diferenciar uma soja cultivar A da cultivar B, tá? E para a área de sementes, principalmente, é para fazer a identificação da pureza daquele material via a informação do fingerprinting, que seria o quê? A impressão digital de uma cultivar. Isso é algo que está em bastante discussão agora, e a gente já vai falar um pouquinho mais à frente. Mas basicamente o que seria? Era ter um marcador que me possibilite dizer se aquela cultivar de soja utilizada é minha ou não, é do obtentor A ou não. Tá? Quais são os tipos de marcadores que existem então? Os que mais vinham sendo utilizados na área de sementes são os morfológicos, né? Tonalidade e brilho do tegumento, cor do hilo, a presença e ausência de antocianina. Então tem vários tipos de características que podem diferenciar um indivíduo do outro. Depois, numa segunda geração, surgiram os marcadores bioquímicos, que são aqueles relacionados a proteínas e enzimas. E agora, por último, e os que têm maior nível de estudo, onde a gente vê que tem muito futuro, né, para se empregar isso em larga escala, os marcadores do tipo de DNA. E por que disso, gente? Lembra que a gente falou lá no início, DNA sofre pouquíssima ação do meio ambiente, tá? Esses outros, bioquímico, enzima de proteína, de enzima, fruto da expressão gênica, então com certeza vai ter influência do ambiente, tá? Morfológico, também vai ter grande influência do ambiente. Então por isso que hoje grande parte das empresas está se utilizando de marcadores de DNA, tá? Aqui só uma foto geral, da esquerda para a direita, então, é o morfológico, bioquímico ao meio, e na direita o de DNA, tá? E isso sem falar na facilidade de leitura, né? O marcador de DNA é muito mais preciso e exato. Como que a gente usa isso hoje a campo, né? Principalmente nesse quesito, pureza varietal. Então, por exemplo, aqui na Embrapa nós temos um programa de melhoramento de soja convencional. Nós temos que ir a campo, fazer a amostragem desses materiais para ver se há ou não presença de, por exemplo, soja RR no meio da convencional ou de uma soja BT, seja ela de qual plataforma seja, né? Tendo o marcador, eu levo para o processo de PCR via eletroforese num gel ou numa visualização por cor, eu consigo dizer se aquele campo tem ou não soja RR no meio da convencional, soja BT no meio da convencional. Por quê? Porque eu sei certinho quais são os genes que tem na soja RR que não tem na convencional. Quais são os genes que tem na soja BT que não tem na convencional. Então, é o que vocês estão vendo aqui. Nesse caso, a amostra deu positiva. Ou seja, aquele campo de soja convencional tinha o quê? Tinha presença de OGMs dentro da lavoura de soja convencional. Ou seja, esse campo foi descartado. Tá? Aqui são alguns exemplos de plataformas que o pessoal utiliza para facilitar o manejo em larga escala de muitas amostras. Então esse aqui é um sistema da Monsanto, que é o chamado Seed Tipper, onde via diversas amostragens automatizadas de sementes, eles conseguem fazer várias PCRs, né, para ver dentre as características a questão da pureza, né? Lembrando, o DNA é o mesmo, né? Então eu posso fazer isso tanto em folha quanto na semente. E agora a gente chega num dos gargalos aqui, que é a questão da pureza varietal em laboratório. Como que a gente fazia anteriormente? A gente fazia a VOC, né, no momento da análise de pureza, via descritores morfológicos, está aqui.
cor do hilo, tonalidade e brilho do tegumento, a reação, se ela tinha ou não peroxidase positiva ou negativa, a presença ou ausência de antocianina. Aqui só um zoom para vocês verem à direita a presença de antocianina e à esquerda a ausência. Só que em 2013 houve a publicação dessa IN 45, né, aonde não torna mais obrigatório a verificação de outros cultivares no momento do teste de pureza. E por que disso? Por causa da influência genética em alguns caracteres morfológicos, que a gente já viu lá, né, principalmente aqueles qualitativos governados por poucos genes, né. Então, houve a publicação dessa IN 45, 2013, principalmente por causa dessa questão da influência ambiental dentro da expressão dessas características. Então, por exemplo, aqui eu tinha mesma variedade com elo preto, só que produzida em diferentes locais. Veja o efeito do ambiente na pigmentação da cor do hilo, né? Mesma coisa para o hilo preto imperfeito, né? Então, se eu tivesse um azar de ter as duas variedades lá na minha empresa, imagina se eu pegasse essas situações intermediárias e falasse para o analista que não conheceu nada do campo de semente, que não acompanhou nada, para ele tomar uma decisão, se eu deveria ou não descartar esse lote por mistura. Complicado, né? E aqui só um trabalho feito pela Embrapa mostrando o efeito do ambiente, né, na deposição de pigmentos do hilo. Então, a mesma variedade produzida em Passo Fundo, ambiente mais frio, mais adequado para a produção de sementes, e aqui no Mato Grosso do Sul, em ambiente mais quente. Vejam que tem uma completa pigmentação da cor do hilo, né? Mas isso, gente, é algo que preocupa a gente, porque por mais que fosse uma ferramenta que tivesse muitas limitações, né, era uma das maneiras de se fazer, averiguar, principalmente se manter a qualidade genética dos lotes de sementes de soja. Como nós perdemos isso via publicação dessa IN, o pessoal vem utilizando muito para controle interno de qualidade. Mas aí nós fizemos um trabalho nas 4 últimas safras e verificamos, né? Aqui vocês estão vendo os dados da última safra, 2018-19, que nós fizemos esse projeto, mostrando que para a maioria das regiões produtoras, nós temos sim que abrir os olhos para essa questão da pureza varietal, porque é preocupante. A gente tem sim presença de mistura genética, né? Então que serviria para a gente, para que a gente fomentasse outro tipo de tecnologia para se fazer esses controles, né? Então, por exemplo, aqui nessa tabela, você tem aqui os dados 1, 3, 4, 5, 6, 10 e maior que 10. São o quê? Número de sementes atípicas dentro dos lotes de sementes. E aqui embaixo é o percentual, ou seja, 34% das amostras oriundas do Rio Grande do Sul, aqui no caso, tinham mistura de 1 a 3, 1.6, 4, 5, 1.6% de 6 a 10, 3.3 maior que 10, ou seja, dá um somatório total de 41% das amostras que vieram de lá tinham algum tipo de mistura. Para essa classe aqui, a gente pode até considerar que está dentro da normalidade, mas quando começa a vir de 4 até mais do que 10, já preocupa a gente. Lembrando que aqui nós utilizamos sementes de categoria C1, C2, S1 e S2. Né? Então, vejam, se é uma C1 e ela vai seguindo toda a correta, digamos, multiplicação, né, de categoria para categoria, a gente pode pensar que logo a gente teria uma quantidade de mistura muito alta, né, se não houver nenhum cuidado aí com a questão da qualidade genética desses lotes de sementes. Aqui tem os dados para todos os estados, acho que não cabe aqui a gente ficar ressaltando, né, mas o que nos preocupa bastante, por exemplo, ó, Maranhão, todas as amostras que vieram de lá tinham mistura.
Tocantins, Bahia, acima de 70%, né? Aqui 80%, aqui 91%. Então, é preocupante, a gente tem que prestar atenção nisso. Mas vocês devem estar se perguntando, poxa, mas se a parte morfológica era ruim e foi retirado, está se mostrando ainda que continua ruim, o que a gente pode fazer? Bom, já houve uma iniciativa do Ministério, de alguns anos atrás, de se fazer, na época tinha 125 cultivares do RNC, eles contrataram essa empresa para ela gerar marcadores moleculares de DNA do tipo microsatélite para se fazer diferenciação dessas cultivares. Na época, eles conseguiram fazer distinção para 123, tá? Só que isso ainda não está sendo utilizado. E atualmente, vejam só, nós temos aí aproximadamente 825 variedades convencionais e cerca de quase 600 variedades... nós temos 825 variedades geneticamente modificadas e quase 600 aí convencionais. Isso 2015, né? Pensem que já temos 5 anos de dados defasados aqui dessa quantidade de registro. Isso a gente sabe que está muito maior. Então imagine, a gente está ficando com pouca informação, várias variedades e dando muita chance para que a nossa soja logo perca a identidade genética dela, né? Outra questão que nós batemos um pouco é que, então, o que a gente vê de prospecção? É que a gente deveria, sim, se utilizar da parte de marcadores moleculares para se distinguir cultivares. Infelizmente, isso ainda não está sendo amplamente discutido, mas esperamos que com as modificações que estão sendo pleiteadas na lei de proteção de cultivares, quem sabe até alguma coisa na lei de sementes, no decreto, nós consigamos colocar isso como uma ferramenta e principalmente para quem trabalha em laboratório de sementes, né, que a gente consiga prestar treinamentos e cursos para que as pessoas comecem a se habituar com o uso de algumas técnicas de biotecnologia, né, de biologia molecular no laboratório. A primeira seria qual? PCR. Né? PCR seguida de alguma técnica que me possibilitasse visualizar, que seria, no caso, uma eletroforese. E isso com grande aplicação para distinção, para a questão do uso na distinção dos lotes, para ver se há ou não mistura varietal neles. Outro caso que a gente poderia se utilizar de marcadores seria nessa questão aqui, de óleo e proteína. A gente sabe que as variedades estão sendo selecionadas para produtividade, né? Cada vez mais se busca isso. Então, com o aumento da produtividade, vem se reduzindo muito a quantidade de proteína na soja. E a gente sabe que a qualidade de semente está muito ligada a alguns tipos de proteína. Então, isso já é um indicativo também, né? Que a gente não está verificando correlação positiva aí com o que se vem selecionando com qualidade. Mas qual é o grande gargalo? É que, via aquele projeto que nós fizemos pela Embrapa, o Qualigrãos, nós vimos que, sim, proteína é um grande limitador hoje, não apenas para a qualidade de sementes, não é isso, mas sim para a questão do uso da nossa soja como grão, principalmente para a ração. Então, a gente tem essa preocupação, a gente vê que para algumas regiões os níveis de proteína não estão dentro daquele considerado mínimo adequado, mas a boa notícia é que já tem diversos estudos onde já se tem marcadores moleculares que possibilitem a gente ter essas marquinhas, né, para se selecionar dentro das variedades o que tem maior e menor potencial para a expressão de proteína e conseguir levar para o agricultor um resultado melhor, tá? Mesma coisa, a gente está vendo que a indústria está trabalhando muito na questão de peso, de densidade de semente. Tem esse trabalho aqui, onde eles começaram a achar marcadores relacionados a isso. E a gente sabe, não é à toa que mesa de gravidade é um dos equipamentos de acabamento na unidade de beneficiamento de sementes. Então, por isso que
que tem muitos grupos que estão voltando hoje os processos de melhoramento de cultivares para essa característica também, que seria a densidade de semente, porque há uma correlação altíssima de densidade com qualidade de semente. Esse outro trabalho eu acho interessante trazer, porque ele está relacionado com algo que nós estamos fazendo na Embrapa, né, onde eles acharam também marcadores relacionados à impermeabilidade do tegumento. Tá? A gente está utilizando esse marcador, porque ele é um marcador público, e a gente achou já uma resposta interessante. Tá? Não é, como eu disse, né, é uma característica complexa. Existem outras coisas que nós temos que olhar, além do próprio tegumento, como, por exemplo, vagem, né? Mas já é um indicativo muito bom. E pensando na geração de produtos diferenciados para o mercado, já tem aqui um bom ponto de partida. Aqui também é algo que me chamou muito a atenção, eu resolvi trazer, é de 2018, né? Eles viram como que, alterando algumas coisas dentro de organelas celulares, como que poderia afetar o vigor da semente e tolerância a alguns estresses, principalmente estresse hídrico. Então vocês estão vendo, o poder da manipulação genética está chegando num ponto em que a gente pode ir dentro de uma organela. Só falta a gente desenhar hoje a estratégia e saber como que nós queremos atuar. Aqui, para a questão de fungos em sementes, né? Um fungo que ocorre muito aí em semente de soja, que é a Phomopsis, né? Vamos considerar aqui Phomopsis sp, não especificamente o longícola, mas hoje já tem vários estudos de grupos aí fazendo sequenciamento do genoma de fungos, né? A própria Embrapa esteve envolvida na questão da ferrugem. Tendo essa informação, eu consigo usar isso para deter, para achar armas que a gente possa usar contra esse mesmo patógeno, tá? E isso está chegando hoje já até mesmo em fungos que são transmitidos via sementes. Aqui é um trabalho sobre tolerância a algumas variedades de soja à questão da mancha púrpura. Achei interessante trazer, né, porque é um problema que às vezes aparece, mas lembrando, né, sempre olhar o conjunto. O grande gargalo que a gente tem hoje para a mancha púrpura é quando a semente não tem qualidade fisiológica, principalmente por causa de chuva ou alguma coisa que tenha se tornado anormal em termos ambientais e não devido ao fungo em si. O fungo atrapalha o aspecto visual, então seria uma ferramenta para a gente eliminar um desses problemas que a gente também tem aí no sistema de produção de soja. Aqui, mostrando também como é que a questão da regulação de antocianina no tegumento das sementes de soja, por que é interessante, né? Essa questão da coloração, o que isso afeta em termos de entrada de água, de principalmente evitar que se tenha dano por imbibição, então é algo que está se evoluindo muito, né? É um trabalho que a gente usa bastante aqui, para comparar com aquilo que nós achamos na soja com tegumento preto. E para finalizar, só trouxe para vocês a questão do que a gente já tem hoje em algo mais assim próximo do dia a dia, né? No Manual de Análise Sanitária de Sementes, se vocês forem consultar, já tem diversos marcadores relacionados a identificar alguns patógenos, né? Tem aí para diversos fungos, mas lembrando, a gente precisa trabalhar mais e mais isso aí, e se nós juntarmos hoje essa demanda que nós temos, tanto da parte de genética, quem sabe alguma coisa fisiológica, junto com tudo isso que a gente mostrou, e mais essa parte sanitária, o futuro será, com certeza nós vamos poder olhar para essas técnicas de biologia molecular como parceiros no sistema de controle de qualidade aí nos laboratórios de análise de sementes, tá?